Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós temos diante de nós, à luz de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, um grande desafio. Na verdade, há uma ordem paulina, não é? Ele diz assim: orai sem cessar, orai sem parar, orai ininterruptamente. É lógico que aqui o apóstolo Paulo não está querendo dizer que nós devemos orar 24 horas por dia ininterruptamente, outro dia mais 24 horas ininterruptamente e assim por diante. Não é nesse sentido, mas no sentido de que entendamos a necessidade de uma oração constante, de uma oração permanente, de desenvolvermos o hábito da oração. Jesus é nosso maior exemplo de oração. Ele orava constantemente, ele orava sempre. Na verdade, ele procurava lugares onde ele pudesse ter uma liberdade maior para orar. Ele ia para os montes, ele ia para lugares isolados, ele orava constantemente. Então o apóstolo está dizendo, assim devemos fazer. Assim devemos fazer. Assim devemos orar constantemente. Por que nós devemos orar constantemente? Porque sem ele nós nada podemos fazer. Mas nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos mais que vitoriosos, nós somos vencedores. Então, quando nós entendemos que nós nada somos e que nós em tudo dependemos dele, isto nos ajuda na nossa relação com ele e na nossa fé nele. Tudo que nós intentarmos fazer deve ser precedido de oração. Mesmo aquilo que nós julgamos ser coisas pequenas, ser coisas corriqueiras, nós devemos sempre, em oração, estar colocando diante de Deus. Mas por que o apóstolo, ele está dizendo que devemos orar constantemente? Primeiro, certamente, pela necessidade de que eu e você tem de estarmos constantemente em oração. Por quê? Porque nós precisamos das misericórdias de Deus. Nós precisamos dos cuidados de Deus, nós precisamos do perdão de Deus. Então nós vamos em oração, nos dirigimos em oração ao Senhor. Segundo, porque muitas pessoas não oram ou oram muito pouco. Então Paulo diz, não desta forma, vocês devem orar constantemente, vocês devem desenvolver o hábito da oração. Ou quem sabe ainda, o apóstolo, ele diz que devemos orar sem cessar, orar constantemente. Por quê? Porque existiam pessoas que naquela comunidade e em nossos dias, que durante os tempos de crise, durante os tempos difíceis, estavam de joelhos aos pés do Senhor. Mas na bonança se esqueciam do Senhor. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é orai sem cessar. Orai não apenas quando as coisas não vão bem. Orai não apenas quando os ventos são contrários, mas orai sempre, independente das circunstâncias. Se é tempo de escassez, orai. Se é tempo de bonança, de prosperidade, orai. Não deixe de orar. Por quê? Porque quer nas adversidades da vida, quer nas bonanças, na abundância, nós precisamos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, orai sem cessar. Esta é uma ordem que nós devemos acatar.